Olá, amigos! Na dica de hoje iremos falar um pouco sobre propagação e banco de leveduras. Meu nome é Marcelo Fenol, sou cervejeiro caseiro e acompanhe nossas videoaulas para ficar sempre por dentro das novidades aí do mundo cervejeiro. Então, boa parte dos nossos colegas tem me perguntado aí como é que a gente faz uma propagação e como é que a gente cria um banco de leveduras. Então, eu vou fazer uma pequena aula teórica e também colocar alguns vídeos para dar uma orientação aí inicial. Eu não vou entrar em termos técnicos nem me aprofundar demais. Essa parte eu vou deixar para o nosso curso avançado de leveduras. Então, eu espero que com isso você possa ter pelo menos as informações iniciais para montar o seu banco aí de leveduras. Então, primeiramente, quais são as fontes de leveduras? Onde é que a gente vai conseguir leveduras para formar esse nosso banco de leveduras? Muita gente, por exemplo, colhe leveduras de cervejas não pasteurizadas, pegando lá o fundo da garrafa, também chamado de dread. Então, por exemplo, às vezes você tem lá uma levedura belga, uma cerveja belga, uma Chimay, por exemplo, que está tentando fazer um clone daquela cerveja, ou gosta muito do perfil sensorial daquela levedura. Então você pode estar pegando o fundo aí de uma ou mais garrafas dessa cerveja e fazendo um starter com esse fundo de garrafa. E a partir daí você pode criar, a sua cultura, começar a propagar essa levedura, chegar numa quantidade razoável e aí você monta o seu banco, guarda ela para poder reutilizar aí outras vezes. Você pode também pegar um pouquinho de lama de uma fermentação anterior, às vezes você comprou uma levedura importada, uma levedura difícil de achar, e aí você pode guardar um pouquinho, de lama, um Eppendorf ou mesmo num tubo de vial para você usar futuramente. Também você pode fazer uma cultura, por plaqueamento ou por Eppendorf, que é o foco aqui da nossa videoaula de hoje, em cima de Eppendorfs. Então você pode fazer vários tipos de cultura, tem várias técnicas em solução aquosa, em mosto cervejeiro, em glicerina, Nós vamos falar aqui da técnica de guarda em glicerina. E você pode também estar guardando o tubo falco, ou saquinho de levedura, tirando um pouquinho daquilo lá, fazendo a propagação e também fazendo uma quantidade maior, Por último, você pode estar colhendo leveduras aí de uma técnica de cropping, de uma fermentação, Pegando ali na hora do krausen, naquele momento onde a levedura está se propagando em cima da sua cerveja, e ali fazer uma colheita e guardar um pouquinho. Então, basicamente, qual é a diferença entre você guardar levedura em Eppendorf ou guardar ela em vial? Basicamente é o volume que você guarda e o número depois de propagações que você vai precisar fazer para ter a quantidade necessária para você fazer uma cerveja. Se você, por exemplo, guardar em placas ou guardar em tubinhos Eppendorfs, você vai ter que fazer aí no mínimo 3 steps, de starter para conseguir uma quantidade para fazer 20 litros de cerveja. Já se você guardar aqui em tubo Falcon, na quantidade de 50 ml, bastaria ali um starter de 2 litros, por exemplo, para você conseguir ter o volume ideal aí para fazer 20 litros de cerveja. Então, basicamente é isso, que você vai ter volumes maiores, você vai estar para cada cepa que você tem, você vai estar guardando ali 50 ml. Pode fazer, depois ficar pescando desse tubinho de 50 ml para fazer também. É uma forma, mas eu prefiro fazer separado. Eu prefiro, por exemplo, pegar uma determinada levedura, eu faço 10 frasquinhos de Eppendorf e gravo e guardo 10 frasquinhos desse para uso futuro, Se eu chegar no décimo, eu pego esse décimo, faço uma outra cultura e gero mais 10 para uma guarda futura. É basicamente isso daí. Em relação à quantidade de levedura, quanto que eu vou guardar e o que eu vou precisar fazer depois. Então, se você tem, por exemplo, guardando menos de 1 ml de levedura, por exemplo, um plaqueamento ou um tubinho Eppendorf, você vai ter que fazer um starter inicial de 50, depois outro de 250, depois outro de 2 litros, por exemplo, até chegar aí em um pitch rate adequado para cerveja, Se você guarda um pouquinho mais, um tubo lá de 5 ml, por exemplo, então você já pode fazer uma propagação para 250, depois uma para 2, depois uma para 2 e aí sim já ter o pitching rate adequado.
Se você guarda um tubo Falcon, né, em torno ali de 25 ml, basta, por exemplo, um starter para chegar ali num pitching rate de 2 litros. Quem guarda já volumes maiores, por exemplo 50 ml, já está pensando talvez em fazer starters lá para 5 litros, para starters de 5 litros para fazer 50 litros de cerveja ou ainda mais. E aí os volumes aqui começam a sair do nosso tamanho de homebrew e passar talvez para uma nano cervejaria, né? Então a gente está falando basicamente desses volumes. Então, como eu falei, a quantidade que você armazena vai ser proporcional ao número de steps que você faz lá na frente. Eu prefiro guardar tubinhos pequenos mesmo, porque eu posso ter ali numa caixinha pequena até 100 tubinhos, e aí eu consigo, não acho problemático ter que fazer, por exemplo, 3 starters para fazer uma propagação. Embora seja um pouquinho demorado, mas eu não acho muito chato, né? Então gosto de fazer assim, mas você pode guardar aí quanto que você achar interessante, principalmente se você tem mais espaço do que eu. Quanto à saúde da levedura, né? Quantos steps a gente precisa fazer de propagação? Se você tem uma levedura muito enfraquecida, como por exemplo essa garrafa que tem lá 2 anos, 5 anos, 10 anos e você está tentando pescar, então a primeira propagação vai ter que ser numa densidade bem baixinha, densidade de 1020. Depois você vai fazer a segunda propagação em 1030 e as outras subsequentes em densidade de 1040. Já se você tem uma levedura forte, jovem, recém-propagada, você pode partir para densidades já direto de 1040, né? Fazer todos os steps a partir de 1040. E se você está numa situação intermediária, né? Tem lá 3 meses a levedura, tem 6 meses, por aí, então você pode pegar aqui uma densidade intermediária também, como por exemplo 1030 de SG, ok? Então, baseado aí na idade e na saúde da sua levedura, você vai começar em uma dessas densidades aqui. E o método, né? Como é que é o método da minha propagação? Eu vou criar um mosto de 2 litros a 1040 de SG, vou adicionar nutrientes neles, né? Geralmente a gente usa DME para fazer, e vou resfriar para a temperatura ambiente, né? Eu tenho lá 2 litros resfriado em temperatura ambiente. E aí talvez eu tenha que separar o volume para o primeiro estágio. Então se eu vou fazer um primeiro estágio ali de 50 ml, então desses 2 litros eu vou tirar 50 ml e colocar num Erlenmeyer menorzinho, né? Um Erlenmeyer de 50, de 100 ou de 250 ml. Se for o caso, se a minha levedura estiver muito fraca, eu vou precisar dar uma diluída ainda, né? Que ele está em densidade de 1040. Então talvez eu tenha que acrescentar um pouco de água fervida para poder fazer uma diluição, baixar isso aqui para 1030 ou talvez até para 1020 de SG. E aí sim fazer o meu primeiro step, né? Se eu quiser, eu posso estar filtrando esse DME para tirar todo o trube, né? Ou eu posso só pegar por cima decantado, ou se eu não quiser nenhum trube para poder ficar bem visível a quantidade de massa gerada, de biomassa gerada, eu posso filtrar, posso usar ali um filtrozinho de café, desses filtros de papel, e aí eu passo o meu mosto lá por ele, né? Ele vai estar ali bem limpinho, vai ficar bem fácil de ver a propagação. E é interessante que passando pelo filtro a gente não perde muitos nutrientes não, tá? Eles passam por ali. O principal nutriente, que são sais minerais, eles vão ficar dissolvidos, eles não são matérias sólidas que possam ser retidas pelo papel. Então aí, dependendo do meu step, eu vou colocar lá no meu Erlenmeyer pequenininho, né? E aí vou fazer minha primeira propagação por 24 horas, usando o peixinho, agitador térmico, agitador magnético, tudo aquilo que a gente já sabe. E dependendo do que eu quero fazer, vou fazer estágios sucessivos até chegar ao pitch rate adequado para inocular, ou até chegar na quantidade de biomassa que eu desejo para poder guardar. Talvez se você queira fazer cerveja, a partir daqui você vai fazer talvez 3 steps. Se você simplesmente quer ter ali mais ou menos em torno de 10 ml de biomassa, talvez 2 steps, um de 50 e um de 250 ml, sejam suficientes para você chegar na biomassa adequada.